Glória a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Fiquem atentos. Porque o Senhor vai trazer um derramar tão sobrenatural. Vocês não fiquem dormindo não, tá, igreja? Vocês fiquem bem atentos. Graças e paz, amados, amém? Boa noite, não desce não, irmã Adriana. O pastor David vai orar, então eu quero chamar uma pessoa aqui. Honrar a Deus pela vida dele, né? Eu quero chamar o Kevin. Vem receber essa oração aqui também, Kevin. Amém? Kevin, para quem não sabe, é filho da irmã Adriana, né? E ele chegou aqui na igreja, acho que desse tamanhozinho assim, né? E hoje acho que já é 20 anos. Vocês quase não vê ele, porque quando vocês chegam, ele já está ali na mesa de som, e quando vocês vão, ele ainda está lá desligando as coisas. Então o Kevin fica pouco tempo à vista da gente, mas graças a Deus é o responsável por a gente ter esse som, por fazer funcionar as coisas. Então a gente normalmente percebe o louvor, a pregação, mas tem alguém ali por trás da mesa de som, e ele está aniversariando hoje, né? E por ser uma pessoa que soma tanto aqui nas nossas vidas, nós queremos orar pela vida dele, aproveitar que o pastor dele vai estar aqui, e dizer para a irmã Adriana parabéns, porque a senhora educou bem esse rapaz e criou nos caminhos do Senhor. Amém? A partir de agora é ele e o juízo dele na presença de Deus. Amém? Eu oro por ele e você ora por mim, é? Amém. Glória a Deus. Até um tempo atrás eu orava com a mão assim nele, né? Agora. Pois, igreja, estenda suas mãos para cá. O que Deus vai lhe usar, profetiza sobre a vida dele, amém? Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela vida do Kevin. Meu Deus, obrigado pelo dia que ele decidiu te obedecer, caminhar segundo a tua vontade. Nós louvamos o nome do Senhor. Meu Deus, obrigado pelas escolhas que o Senhor ajudou ele a tomar. Obrigado por até aqui, meu Pai. Eu louvo ao Senhor pela vida da irmã Adriana, meu Deus, pela Kelly que não está aqui, se estiver, amém também. Meu Deus, em nome de Jesus, e eu apresento essa família de um modo geral, e peço que o Senhor nesses dias os visite, meu Deus, em especial o teu filho que está aqui, meu Pai, com graça, esconda ele daquilo que é imoral, esconda ele daquilo, meu Deus, que é deste mundo, das paixões para este mundo, e abençoa ele, meu Deus, e usa ele, meu Pai, para louvor e glória do nome do Senhor. Por isso que nós profetizamos que o Senhor abençoe ele até a 4ª, 10ª ou 1000 gerações, como o Senhor quiser, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique o nome dele. Obrigado. Agora coloca o fundo musical. Amém. Ainda disse que vai pagar pizza para toda a igreja aí, ó. Eita coisa, pagar pizza para todo mundo aí. Amém? Estenda a mão de vocês para cá, amados. Vamos orar por esse homem de Deus. Amém. Pai, aqui está o discípulo amado, o João, aquele que foi com o Senhor até a cruz, aquele que suportou ali junto com o Senhor, aquele que aprendeu a amar e ser um facilitador dentro da tua casa, aquele que ajudou o Senhor na formação dos 5 ministérios dentro da Adonai. Sabemos que em breve o Senhor fará algo grande através da vida dele. Por isso, Senhor, nesse momento, reveste ele com a tua autoridade, com o teu poder. Reveste ele com o teu sangue, ele e toda a parentela dele. Senhor, que cada palavra que sair da boca do nosso pastor seja uma palavra que irá mudar a mente, renovar as mentes nesse lugar, mas que ocorra um transbordar de amor, de compaixão, de misericórdia, de graça. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja ela esteja aberta e livre para entender a revelação que virá do alto através do Senhor na vida do nosso pastor. Senhor, usa ele com graça, com conhecimento, mas com autoridade e poder. Em nome de Jesus, entrego ele em tuas mãos. O corpo, alma e espírito dele é do Senhor. Faça da maneira que o Senhor quer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém?
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Eu também tenho um testemunho. Já tem alguns cultos que o povo tem trazido café para mim. Irmãos, devia nem ser problema tomar café, né? Mas tem uns probleminha aí para tomar café. Amados, chegamos até aqui. Diga graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Diga graças a Deus. Eu espero que você esteja levantando marcos na sua vida, edificando marcos na sua vida. Marcos são estacas, pedras, colunas, coisas que determinam territórios. E a gente precisa estabelecer marcos nas nossas vidas, para que a gente possa saber até que ponto, até que lugar, até o momento em que Deus tem nos concedido a vitória. Amém? Nós começamos um tempo de oração, de jejum, de 7 quartas-feiras recentemente. E para a glória de Deus, muitos testemunhos, muita coisa que Deus tem falado. Eu creio que existe uma bênção coletiva e existe uma bênção individual. Algumas bênçãos foram alcançadas de forma coletiva aqui na igreja, mas algumas coisas estão acontecendo de forma individual na sua vida, amém? Você crê nisso? Então algumas coisas são feitas no ambiente do culto, outras coisas são feitas no ambiente do seu leito, do seu quarto, da sua vida, das suas particularidades. Mas tem sido um tempo que Deus está movendo, que Deus está fazendo, que Deus está agindo, né? E a pergunta que nós precisamos fazer é se nós temos discernido isso. Se eu e você estamos discernindo o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, o propósito dele em cada coisa. Porque tudo que o Senhor faz é com um propósito, aleluia. Tudo que o Senhor faz é com um propósito, toda obra dele tem um propósito. E nós não podemos achar que não tem, nós só precisamos perguntar ao Senhor qual o propósito daquilo que ele está fazendo. Então para tudo tem um propósito. Como nós oramos pelo Kevin aqui, que um dia era um buguelinho, não sei se vocês já viram a foto dele e da Kelly. Eu vou colocar no Data Show aqui algum dia, né? Mas vocês, a irmã Gil ali lembra, quem mais, não sei quem mais lembra deles, acho que alguns irmãos lembram deles dois. E hoje nós estamos orando pelo menino, acho que mais alto que eu, pelo que eu vi aqui, né? Então todos nós temos um propósito. Você crê que você tem um propósito na sua vida? Que o Senhor te chamou para alguma obra, para algo extraordinário e específico? A verdade é que alguns de nós aqui, tempos atrás, não fazíamos ideia de onde nós estaríamos hoje. Ouça o que eu estou te falando. Alguns de nós aqui, tempos atrás, não fazíamos ideia do que estaríamos fazendo hoje, ou de onde Deus estaria nos colocando hoje, irmãos. Alguns de nós, tempos atrás, não tínhamos sequer expectativa de nada, de coisa alguma, e Deus fez coisas que hoje você olha e diz: Deus é realmente maravilhoso, Deus é realmente tremendo. Mas a gente não imagina. E hoje eu estou aqui, vocês estão aqui, e daqui a algum tempo vocês estarão sem saber como, mas saberão que foi Deus que fez algumas coisas na vida de vocês, levaram vocês a viver coisas extraordinárias, e isso é o testemunho que fica depois das tribulações. Aleluia. Amados, esses dias orando e andando, aqui nessa rua, na rua Henrique Dias, eu estava num cruzamento de duas ruas, né? E enquanto eu parei ali, e orando em espírito, e trazendo algumas coisas diante do Senhor, e eu estava parado esperando os carros passarem, e para mim prosseguir. Então o Senhor falou algo ao meu espírito: eu sou aquele que transforma tribulações em testemunhos. Eu sou aquele que transforma tribulações em testemunhos. E naquele momento eu então entendi que o Senhor estava vindo com uma resposta clara e objetiva a tudo aquilo que eu estava colocando diante dele, meus irmãos.
Nós servimos um Deus que transforma tribulações em testemunhos. Você crê nisso? Irmãos, a gente às vezes tem colocado coisas diante do Senhor, tem vivido experiências diante do Senhor, e a gente se pergunta muito: meu Deus, qual o propósito de tudo isso? Mas o título dessa mensagem é Transformando Tribulações em Testemunhos. Nessa campanha Deus entregou ferramenta a todos vocês. Sim ou não? Quantos creem que o Senhor entregou ferramentas? Nós fizemos uma comparação aqui, uma analogia com um texto que está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar a buscar fortalecimento em Deus, revestimento em Deus. E ele diz finalmente no verso 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes e resistir no dia mau, para que depois de tiver passado tudo, vocês estejam inabaláveis diante de Deus. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, fortalecidos, tendo cingido. E então a Bíblia vai começar a narrar todas as armaduras. Então nós usamos o exemplo figurativo da armadura de Deus para trazer um entendimento de que Deus quer nos usar, nos capacitar, nos blindar, nos fortalecer, meus irmãos, para que quando o dia mau bater a nossa porta, e ele vai bater, essas 7 quarta-feiras não são para que o dia mau não bata a sua porta. Esses dias de culto aqui não são para você ser isento de tribulações. Esses cultos aqui não são para que a sua vida esteja alheia a problemas, não! Mas esses cultos são para que quando esses momentos chegarem nas nossas vidas, nós possamos entender que tudo que o Senhor permite tem um propósito, que Ele está com a gente, que Ele é Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é conosco, e ainda que a batalha seja dura, o Senhor está como nosso cavaleiro de guerra, como nosso general, pelejando por nós, lutando por nós, nos dando força, livramento, entendimento e discernimento acerca das batalhas que a gente está travando. No livro de Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja, ele traz um ensinamento que nos ajuda muito. 1 Coríntios 10, 13, se você puder abrir a sua Bíblia, está depois de Atos, Romanos, você vai encontrar Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13. Coríntios 10, 13. Quando você encontrar, diga graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor, preste atenção nisso. A palavra do Senhor diz assim, não sei se a sua versão está na mesma que a minha. Não vos sobreveio, vai estar aqui no projetor? Tá, olha, está como a minha. Não vos sobreveio, não veio sobre vocês, talvez em outra versão, tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens, que não fosse humana. Olha isso, irmãos, no nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, pelo que você tem passado, mas olha esse texto bíblico. Não vos veio, ou não vos sobreveio tentação que não fosse humana, como a dos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso? Ele mesmo, meus irmãos, se um técnico em central de ar, que aqui está o irmão Marcelo hoje à noite, cadê ele? Está ali. Se ele for lá em casa e olhar a central e disser, pastor, está com um negócio aqui, mas eu lhe digo que eu estou providenciando a solução, eu vou descansar. O rapaz é qualificado, aliás, pode chamar ele lá, se tiver esse calorão, está começando o calor, né? Então procure o irmão Marcelo. Mas se ele me disser, fica tranquilo,
que ainda essa noite o João Lucas vai suar menos, que a central vai funcionar. É só um exemplo, irmãos, tá? Eu vou ficar tranquilo, porque ele tem experiência. Para cada área da nossa vida aqui, eu levar uma roupa, não sei se tem a irmã Amparo aqui, que mexe com costura. Se eu levar uma roupa e eu quiser usar hoje, amanhã de manhã, e a pessoa disser, pastor, eu dou um jeito amanhã, o senhor veste essa calça, essa blusa, eu vou ficar tranquilo, porque ela é profissional, é especialista. Olha aqui para mim, eu não sei pelo que você está passando, mas se Deus diz que Ele mesmo, juntamente com a provação, proverá o escape, eu e você precisamos crer nisso. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos estabelecer isso como uma verdade, irmãos, como uma verdade nos nossos corações, para que a gente possa fazer uso disso e envergonhar o diabo quando ele tentar contra nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amados irmãos, qual o propósito de algumas lutas nas nossas vidas? Você já parou para pensar? Qual o propósito de algumas guerras? Qual o propósito de algumas dores? Se não for para nós testemunharmos depois disso, irmão Jerivan. Qual o propósito de algumas lutas? Qual o propósito de uma perna engessada dias atrás, Robson? Se não for para quando alguém disser, rapaz, mas tua perna é dura, é firme, você dizer, tem um pino aí. No seu caso acho que não tem, né? Tem um pino. Irmãos, tudo que hoje é tribulação, o pé que hoje eu não coloco no chão, um dia será testemunho na minha vida. Amém, José Edinaldo? Nós precisaremos confundir a cabeça das pessoas. As pessoas, irmã Efigênia, vão precisar olhar para nós um dia de um jeito e nos ver de outro e perguntar o que houve, e você lembrar que aquilo que era tribulação, Deus tornou em testemunho. Porque se as coisas viessem prontas, irmãos, como nós testemunharíamos disso, irmão Socorro? Se as coisas chegassem feitas na nossa vida, como nós testemunharíamos disso? Se uma pessoa já chegasse pronta lá, irmã Leia, qual seria o testemunho disso? Como você poderia comparar aquelas duas fotos do domingo, foi domingo passado? Do domingo passado? Se a casa própria já chegasse pronta, Michele, como é que a gente faria, gente, se as coisas já viessem prontas? Wesley, como é que você ia falar sobre a quantidade de carrada de barro que colocou no terreno, se ele já viesse aterrado? Irmãos, o nosso erro é não perceber Deus em tudo trabalhando na nossa vida, para que as tribulações se transformem em testemunhos depois. O nosso erro é não discernir Deus trabalhando. O nosso erro é não discernir Deus fazendo, Deus agindo. Mas Ele está em tudo, o tempo todo. Na parábola do semeador, a semente que cai no solo pedregoso representa a pessoa sem perseverança. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ela recebe o evangelho com alegria. Preste atenção nisso. Alguns homens estavam no encontro esse final de semana e receberam o evangelho com alegria. Eu escutei testemunho que dizia assim: eu nunca tinha visto um negócio desse antes. Mas às vezes não criam raízes. A mesma pessoa que recebe o evangelho com alegria, a mesma pessoa que Deus começa a trabalhar e ela se alegra com aquilo, ela tem que lembrar que Filipenses capítulo 4 e verso de número 6, a Bíblia diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque o nosso Deus guardará os corações de vocês em Cristo Jesus, irmãos. Sabe, logo quando a fé quando pela fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa que é comparada àquela semente que caiu em terreno rochoso, ela não cria raízes. E daqui a pouco, na África, eu vi uma árvore que cresceu em cima de uma rocha. Eu até gravei isso, tem um vídeo disso. Uma árvore em cima de uma rocha.
As raízes delas estão todas do lado de fora. É algo incrível. Uma obra de Deus. É na igreja de Mar Filipe. Se você for lá, diga amém. Se você for lá, você vai ver isso. Uma árvore em cima de uma pedra. Literalmente, as raízes dela toda em volta daquela pedra. E eu só consigo ver ali a bondade de Deus, porque eu não sei como aquela árvore se sustenta. Então, irmãos, a forma como eu guardo a palavra de Deus vai fazer com que aquilo que há 7 quartas-feiras atrás, 3 quarta-feiras atrás, 1 ano atrás, naquela UTI, naquele dia de colocar o currículo, naquele dia que eu recebi um diagnóstico, naquele dia que alguém falou algo que quase me matou, naquele dia que eu recebi alguma sentença na minha vida, é a forma como eu guardo a palavra de Deus e como eu vejo o agir dele que vai fazer eu ser um cristão que vou chamar as adversidades de tribulações, ou que vou dizer que tenho um testemunho para contar daquilo que Deus fez. Eu não sei quantos testemunhos você tem para contar. Eu tenho muitos. Tenho muitos testemunhos para contar. E você me diz: pastor, estão prontos? Alguns sim. Muitos deles estão no papel. Hoje ainda são tribulações. Mas em breve serão testemunhos. Amém? Em breve serão testemunho. Diga: as tribulações de hoje, em breve, se tornarão testemunho. Agora pergunta para o irmão do lado se ele crê nisso. Chacoalha ele aí. Como você crê nisso? Fala para ele. Fala: a forma que você crê nisso vai determinar se você é a próxima pessoa que vai estar ali testemunhando do que Deus fez na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amados, e isso é muito forte. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Eu nasci em um lugar, no interior, e lá não tinha muita coisa, né? Era uma roça, e do lado da minha casa mesmo não tinha vizinhos, nenhum. A chácara mais perto era a sede da fazenda, mas o patrão só ia para lá final de semana. Ele não morava lá só ficava o vaqueiro. Então, do mesmo lado da minha casa, eu acho que era mais ou menos 1 quilômetro de um lado a próxima casa, e a outra dava uns 500 metros. De frente à nossa casa, do outro lado da BR, tinha algumas casas, umas 4 casas. E assim, a uns 100, 200 metros, tinha uma outra chácara. E eu lembro, mais ou menos no ano, eu acho que essa música da Cassiane, acho que ela foi escrita em 99 mais ou menos. Porque desde lá que eu ouço ela. E eu morava naquele lugar, eu tinha por volta de 10 para 11 anos de idade. Eu não sabia o que era ser crente. Eu não sabia o que era servir a Deus, não fazia ideia disso. Mas eu lembro que eu estava próximo da chácara vizinha, e eu não sei se a vizinha era evangélica, mas eu lembro que ela estava escutando uma canção. E eu, como eu disse, eu não sabia nem quem era Deus de verdade. Eu não tinha definição de Deus. Eu não tinha definição direito das coisas. Tudo que eu sabia era que a minha mãe contava a história da Arca de Noé, para a gente dormir algumas vezes, e outras histórias bíblicas. Mas naquele dia, irmãos, próximo à morte do meu pai, eu lembro que ela estava escutando uma canção da Cassiane. E a letra daquela canção: oferta agradável a ti. Apesar de eu ser uma criança, e apesar de eu não entender muito, quando eu escutei aquele louvor, eu consegui ficar parado por alguns minutos. Isso tem 21 anos mais ou menos. 21 anos que isso aconteceu, 22 anos que isso aconteceu. Então eu lembro que estava tocando aquela canção naquela chácara. E eu sei que os irmãos conhecem a letra, né? Depois eu posso chamar o Fábio aqui para cantar. É ruim, né? Esse povo aí que prega e canta, que aí eu ia explicar para vocês. Mas é oferta agradável a ti. E eu lembro que aquela canção ficou repetindo.
ficou repetindo. A letra diz: a tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, as tuas águas bebi. Minha vida te consagrei. E eu escutava aquela canção e Deus falava comigo, mas eu não sabia o que era. Eu confesso que eu não sabia o que era. Eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, eu tinha uma família, eu tinha coco para quebrar, eu tinha muita coisa naquela época. Mas eu perdi meu pai. Perdi meu pai. Incrível que aquele louvor continuou tocando na casa da vizinha. E eu então pensei, eu perdi tudo. Perdi minha referência, perdi minha paternidade. Tinha hora que eu ficava zangado. Por que aquela mulher colocava aquele louvor de novo? Como a música era recém-lançada, eu acho que ela estava apaixonada, né? E aí de novo a tua palavra escondi. E eu não sabia como, mas aquilo mexia comigo. Meus irmãos, e hoje eu lembro disso. Tem 20 e tantos anos, eu acho que 22 anos mais ou menos, aquele episódio na minha vida. E eu estava orando hoje, e o Senhor me lembrou desse episódio. Eu estava falando assim: Senhor, será que os irmãos receberam tudo que foi ministrado? Será que os irmãos receberam tudo que foi ministrado desde o começo dessa campanha? Estava compartilhando com os intercessores. Será que os irmãos guardaram aquilo que foi ministrado aqui por tantas pessoas? E o Senhor disse: você não lembra daquilo que aconteceu há tantos anos atrás? Você não lembra quando o seu coração foi chamado a atenção por causa daquela canção? E você então decidiu, mesmo não entregando a vida para Jesus, mesmo não sabendo o que era me servir, você decidiu que existia um lugar para ti na minha presença. E o Senhor me lembrou, irmãos, daquele dia, onde Ele me fez entender que se eu me guardasse nele, se eu escondesse a palavra dEle dentro do meu coração, aquilo me ajudaria em muitos momentos da minha vida. Então eu não estou aqui por não ter passado por tribulações. Eu estou aqui porque a palavra de Deus guardada no meu coração está me fazendo com que as tribulações que eu enfrento e que eu passo se transformem em qualquer dia, ou de mais dia ou menos dia, está se transformando em perseverança, está se transformando em paciência, mas principalmente está se transformando em testemunho daquilo que Deus fez para comigo. Eu lembro que o refrão dizia que meus dons, talentos são para meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, a canção que pode ser entoada do teu coração hoje para Deus: você não precisa terminar a prova que você está enfrentando. Comece a louvar o Senhor agora. Comece a chamar a atenção de Deus agora. Eu não sei em que fase você está da batalha. Eu não sei se é a primeira prova da OAB, a segunda, se é um concurso público, se você está no TAF. Eu não sei em que percurso, se é a prova do primeiro bimestre da escola, se é o primeiro currículo, ou o 10º currículo, o 1000º currículo. Eu não sei se é a primeira tentativa de ter filho, a segunda ou a terceira. Eu não sei se é a 10ª vez que o teu marido não volta para casa, que a tua esposa diz que não acredita mais. O que eu sei é que as tribulações de hoje podem, devem, serão os testemunhos de amanhã. Tribulação hoje, testemunho amanhã. O
médico pode dar o diagnóstico hoje. Você diz, doutor, a gente vai se ver novamente. Mas vai ser diferente o diagnóstico. Ou nós decidimos entender e ouvir a voz de Deus sobre isso, irmãos. Ou você vai transformar a sua boca num instrumento de murmuração. Eu estava hoje à tarde aqui com o Tiago fazendo um serviço na igreja. Tinha um problema. E quando esse problema não era resolvido, a gente lá ali lutando. Aí quando chegou o momento de glorificar a Deus, eu murmurar. Aí eu disse, Tiago, eita! Aí o Espírito Santo disse assim, eita o quê? Eu digo, glória a Deus! Aí eu disse, Tiago, quase saiu uma murmuração. Mas o Espírito Santo me ajudou a me converter aqui agora. Aí eu digo, glória a Deus, aleluia. Irmão, na mesma hora se resolveu o problema. Você nem sabe o que é, mas o certo é que está resolvido. Deus veio com providência. Deus está cooperando. Sua obediência a Deus está cooperando. Sua obediência a Deus está cooperando para o processo dele na tua vida. Pastor, mas eu não comecei o processo ainda. Pois entra nesse processo. Começa a caminhar em obediência. Quem tem cicatriz de alguma coisa aí no seu corpo? Pois é. Algum tempo atrás, dor, sofrimento, inflamação, talvez infecção, remédio anti-inflamatório. Hoje, cicatrizes. Se eu fosse te perguntar, na época que estava furado, na época que estava costurado, na época que estava infeccionado, inflamado, a tua palavra seria uma, mas hoje são cicatrizes. Testemunho. Eu visitei uma pessoa que sofreu um grande acidente há um tempo atrás. Eu mais alguns homens da igreja testemunhamos um milagre. Uma perna que foi completamente restaurada. Um acidente onde uma perna, a gente orava naquela convicção de que vai ser amputada. Eu visitei esse rapaz alguns dias atrás. E ele me acompanhou caminhando para o quintal para tirar algumas acerolas. A pessoa que estava com o pé, que nos nossos olhos humanos seria amputada, me acompanhou andando, abriu a porta para mim, me recepcionou. Disse, pastor, bora ali no quintal, sem muleta, sem nada. Olha esse pé de acerola. Colhi algumas acerolas e alguns limões com ele lá no quintal dele. E eu disse, antes você tinha a perna direita e a perna esquerda. Agora você tem a perna esquerda e um testemunho. Me mostra a tua perna. Que perna? Isso aí não, que é meu testemunho. Então quando alguém nos vê, o Deus que a gente serve já vai ter transformado, irmãos, aquilo que era dor em calmaria, em cura, em misericórdia. Você um dia imaginou estar aqui hoje? No nome de Jesus, seja sincero. Será que nós imaginamos um dia estar aqui hoje, irmãos? Será que você em algum momento da tua existência, você imaginou estar aqui hoje? Pastor, mas eu nem sou milionário ainda, eu não estou falando disso não. Irmãos, eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma esposa e 2 meninos. Será que um dia você imaginou estar aqui hoje? Irmão Edilson, eu pedalava numa bicicleta sem freio. Hoje a minha bike tem freio a disco, hidráulico. Você algum dia imaginou estar aqui hoje? A resposta de parte de vocês, a não ser que eu tenha profetas aqui o tempo integral, é não. Vocês não imaginaram estar aqui hoje. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Então abre os teus olhos pela fé e comece a enxergar onde o Senhor vai te levar a partir daquilo que você está vivendo hoje. Abre
Abre os teus olhos, comece a enxergar onde você vai estar a partir daquilo que você está vivendo hoje na tua vida. Alguns anos atrás você não fazia ideia de onde você estaria. Eu lembro de um homem que levou um tiro no peito e estava no isolamento da UTI. A UTI já é ruim, mas tem o isolamento da UTI, que é um local que é muito perigoso a pessoa pegar um vírus, morrer, passar para alguém. Então, além da UTI, tem o isolamento da UTI. Tem alguém da área da saúde aqui? Eu não sei se é todos, mas normalmente, sabe, aquela sala lá só vai quando é um caso mais excepcional, né? Levou um tiro no peito. Caso extremamente grave. Uma bala alojada na região do coração. Ele não podia me responder. Mas eu disse: você vai contar o seu testemunho. Um dia você vai contar o seu testemunho. Irmãos, e eu orei por ele e me esqueci. Estou eu um dia conversando com um irmão. Numa rua, passa um carro, buzina. O cara põe a cabeça para fora e diz: ei, pastor, graça e paz. Eu disse: não é possível. E o Espírito Santo começou a brigar numa guerra comigo, dizendo: não é possível. Eu digo: não tem como ser eu mesmo dar bala no peito. Depois fui conversar com aquele homem. Meu Deus. Aquilo que naquele dia para aquela família era a dor mais terrível, talvez o dia de maior dificuldade deles da fé, se transformou em testemunho. Aquele homem, quando alguém vê ele perguntar o que é aquele corte no peito, ele vai dizer: não, é coisa pouca para Deus, uma bala que eu levei, que ficou alojada no meu coração, mas o Senhor tirou. Quando alguém te perguntar daqui a alguns dias: e aquela tribulação? Só mudou o T, hoje é testemunho na minha vida. Glória a Deus, Deus é bom. Está mudando, está moldando, está fazendo, está trabalhando. Mas nós precisamos esconder a palavra dele no nosso coração para não pecarmos contra ele. Meus irmãos, e quando o Senhor me lembrava isso hoje à tarde, eu lembrei do texto que está em Romanos capítulo 5, verso 3 e 5, se você puder abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 3 e 5. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Não só isso, diga comigo: não só isso. Olha aqui para mim. A Bíblia está falando da graça ali. Amém? A Bíblia está falando de graça. Do verso 1 ao 4. Do verso 1 ao 4 a Bíblia está falando de graça. Do verso 1 ao 3 a Bíblia está falando de graça. Mas no verso 3 a Bíblia diz assim: não só isso. Pode passar, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê, irmãos? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Pode passar. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, verso 5. Olha que coisa extraordinária. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tiago capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia depois de Hebreus, você vai encontrar Tiago. Antes de João, antes de Pedro, você encontra Tiago capítulo 1 e verso 2. Tiago 1, 2, abra comigo. Meus irmãos, considerem um motivo de muita alegria ou de grande alegria. Tiago capítulo 1 verso 2. O fato de vocês passarem por diversas provações. Cutuca alguém do seu lado e diz assim: bora se alegrar então. Diz para ele: se alegra. Fala aí, vamos nos alegrar. Fala, vamos nos alegrar então, meu irmão, minha irmã. Ah, é só rir. Tiago, irmão de Jesus, pastor de igreja.
Ele diz: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois, verso 3, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações. Por quê, pastor? Porque sem tribulação não tem testemunho, irmãos. Sem tribulação não tem testemunho. O que é que você vai contar? Pergunta para o irmão do seu lado: qual história você vai contar? Você já viu o que é um encontro com Deus? Se não é a gente contando o que Deus fez na nossa vida. Você já viu como é que a gente convida alguém para a igreja? Esse é o meu carro tem pneu e anda, entra aí, bora colar comigo. Não! O irmão te acha um pouco esquisito e diz: como é isso? Aí você diz: bora lá ser esquisito comigo. Aí vem para a igreja, aí aceita Jesus e é assim. Considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Queridos, eu queria, de verdade, do fundo do meu coração, eu queria poder dizer: irmãos, nós estamos encerrando uma campanha, a partir de agora vai ser só café. E dizer: nunca mais teremos problemas, nunca mais teremos luta, o preço do pacote de arroz engenho vai baixar, as coisas agora serão mil maravilhas. Mas, meus irmãos, nós ainda estamos na terra, sim ou não? No mundo, João 16:33, teremos aflições, mas tenham ânimo. Tenham ânimo. Você sabe, olha aqui para mim, igreja, no nome de Jesus. Você sabe qual é uma das maiores vitórias que o diabo pode alcançar sobre as nossas vidas nesse tempo? Desânimo. Uma das maiores vitórias e algozes que o diabo pode tentar e conseguir contra as nossas vidas é o desânimo. Me explica por que isso acontece. Você acorda animado, acelerado, vai tomar café, chega na padaria, já acabou a ureia. Você sai de lá desanimado já. Vai se vestir, a calça que você mais ama não está limpa. Já se desanimou. Acabou o dia. Vem para o almoço, sente o cheiro da comida que você tanto está com vontade de comer, mas era da casa do vizinho. Na sua nem tem almoço pronto, a carne está descongelando. Ou então você esqueceu de comprar a mistura. Vem para o culto, esperando o pastor internacional, e está eu aqui pregando. Então a gente desanima muito fácil, irmãos. Desanima muito fácil. A Bíblia diz: tende bom ânimo. O que é isso? Estou passando pela prova, dando glória. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Pastor, onde está isso? Você não viste o meu servo Jó? Valeu o livro de Jó? Esses dias lendo a história de Abraão novamente, irmãos, eu fiquei fazendo as contas. Eu já morei no interior, onde o meu transporte público, em vez de acionar um aplicativo e pedir um Uber, você fazia assim, ó. Hein? O transporte público você pede por aplicativo. Eu sou da época que você fazia... Chegava no curral e via qual era que estava selado. Se não tivesse nenhum, pegava outro. Normalmente o cavalo você amarra ele, tira tudo para ele descansar. E aí vai sair de manhã, não dá tempo de pedir um Uber rápido. Tem que fazer todo o trabalho da preparação do animal. Se for perto, vai sem os arreios dele, vai só monta nele. Sabe? Ouça o que eu vou te falar no nome de Jesus. Deus disse a Abraão: vai fazer uma oferta para mim. Meus irmãos, no nome de Jesus.
Aí atrás. Se na sua Bíblia tiver Gênesis 22, não lê agora, só na sua casa. Você imagina caminhar aqueles 3 dias ali, olhando para o teu filho, conversando com ele, escondido da esposa, que Abraão estava com mais medo da ataque da esposa dele do que Deus ia fazer, porque ele não falou nada para a mulher, ele só montou no bicho e saiu. Meus irmãos, um tempo onde ele estava imaginando o que é que Deus quer fazer. Qual é a obra que Deus tem para mim? Aí, para acabar de complicar, Isaac diz assim: pai, eu sou bom em matemática e os cálculos não estão batendo, pai. Meu filho, o que tu quer dizer com isso? Não, é porque Deus pediu um sacrifício, tá nós dois, a gente já deixou os servos lá, os animais lá, nós estamos subindo para riba do monte. Tem eu e o senhor, tá o facão, tem lenha. Aí Abraão diz: e o que mais que tu quer saber? Cadê o sacrifício, pai? Eu sei que Abraão ora ao Senhor e diz: é bom o Senhor ter um plano. E Deus diz: eu sou aquele, Abraão, que transforma tribulação em testemunho. Eu imagino Abraão corajoso contando para sua esposa: amor, hoje eu quase matei nosso filho. Hoje não, né? Que foi mais um bocado de dia para ele voltar. Amor, eu quase matei nosso filho. Como assim? Eu amarrei ele e levantei o facão. Aí na hora de eu cortar o pescoço, Deus disse para me parar. Tu é... Mas eu creio que Deus, irmãos, quando vê aquele pai aflito, meu Deus, e agora? Ele diz: descansa, eu sou aquele que transforma tribulação em testemunho, Abraão. Eu estou providenciando o cordeiro. Eu estou providenciando o cordeiro. O diabo quer trazer desânimo. Irmãos, e se ele chegar na nossa vida e ver o nosso espírito alegre, ver nosso semblante bom, ele vai entender que na nossa casa ele não pode promover o desânimo. O desânimo pode bater a porta, mas ele não pode se hospedar. Repita comigo: o desânimo pode bater a porta, mas ele não vai se hospedar. Aleluia! Bateu a porta de manhã, até meio-dia, ele tem que ir embora da minha vida. Ele tem que sair. Bateu a porta nas bandas da tarde, até a noite ele tem que sair. Nós não podemos impedi-lo de bater na porta, mas podemos impedi-lo de se hospedar na nossa vida, na nossa casa e nas provas que nós estamos passando. No livro de Jó, quando Jó é desafiado, 2 coisas estão acontecendo. Deus está aprovando Jó para aprovar a fé dele. O diabo diz: me dê autoridade, liberdade para me te provar que ele vai desistir da fé. Olha só, Deus está aprovando Jó para aprová-lo. O diabo diz: me permita tentá-lo para me te provar, Deus, que ele vai desistir da fé. Pastor, e como termina isso? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42. Antes de Salmos, você vai encontrar Jó. Jó, capítulo número 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Irmãos, o dinheiro não deu de comprar o ferro tudo da casa. O salário não está batendo. O marido continua dizendo que ia voltar às 8 da noite e ainda está voltando 10 com cheiro de cachaça. O filho ainda é desobediente. A aprovação não veio ainda. Está na hora da gente começar a ser ousado e responder como Jó, irmãos. Sei que podes fazer todas as coisas, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pastor, até que nível eu posso chegar na minha fé? Verso de número 5.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, meu Deus, oh Jesus, os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando o Senhor hoje me lembrou daquela canção há mais de 20 anos atrás, é como se o Espírito Santo estivesse ministrando a mesma coisa hoje sobre esse versículo. Naquele tempo, os meus ouvidos já tinham escutado falar sobre esse Deus, mas hoje eu posso ver o Deus daquela canção, o Deus que estava sendo glorificado através daquela canção. Hoje eu posso ver. Irmãos, por que é que você se exercita? Você que malha aí, que é fitness. O músculo, ele só se torna mais forte quando ele é exercitado. Sem estímulo, ele não se exercita, ele não fica forte. Meus irmãos, como é que nós vamos ter uma fé inabalável? É quando Deus permitir as provas na nossa vida, nós resistirmos, estimularmos os músculos da nossa fé. É assim que Deus vai nos tornar mais fortes. O Fagner, esse final de semana, está aí. Aprendeu que o trabalho dele não é longe, não. Ele aprendeu que o pastor dele é que trabalha longe. Meus irmãos, você que está dizendo para Deus que não aguenta mais teu trabalho, eu posso orar para amanhã, na hora que você estiver saindo do seu trabalho, entrar alguém para entregar um currículo. Se é isso que você quer. Na hora que você estiver saindo, dizendo eu não aguento mais, eu não volto mais aqui, eu peço a Deus eu oro a Deus para entrar alguém para entregar um currículo. Se você está dizendo que a sua família não tem mais jeito, que está cansado desse carro que não tem teto solar, eu posso orar para Deus te fazer passar ali pela praça, lá onde faz o café com Cristo, e ver o tanto que é confortável aqueles bancos que a gente abordou algumas pessoas domingo deitado lá. Você que está dizendo que não perdoa a sua esposa, seu marido, vê o nível que alguém pode chegar de angústia, dormindo num banco da praça com a vida destruída, porque não liberou o perdão na vida da esposa. As tribulações que eu estou enfrentando hoje só se transformarão em testemunho se eu conseguir guardar aquilo que Deus tem ministrado nesses dias, nesses cultos, dentro do meu coração. Dardo inflamado do maligno, escudo da fé. Acusação do diabo contra a minha vida, palavra. A palavra do Espírito, a palavra dele. Sou incapaz de evangelizar as sandálias da preparação do Evangelho. Estou precisando de um ajuste moral. O cinto da verdade sobre a sua cintura. Eu estou para matar alguém que está fazendo raiva para mim. Taca a couraça da justiça nas tuas costas e deixa Deus fazer a obra dele. Entenda que ele já te justificou. Ele já fez a obra por você. Eu acho que eu não vou mais morar no céu não, eu vou para outro rumo. Meu irmão, só tem dois destinos. Se sobre a tua vida está o capacete da salvação, entenda que o Senhor te chamou para algo ainda mais extraordinário. Ainda mais extraordinário. Portanto, se queremos perseverança, se queremos permanecer, se queremos ter mais força, precisamos melhorar o relacionamento com Jesus. Tem casal novo que se vê um casal velho brincando, diz: meu Deus, fica escandalizado. Mulher, como é que tu aguenta isso? Moço, como é que tu aguenta isso dessa mulher? E o casal diz: deixa de ser besta, rapaz, que são longos anos de estrada. Isso aqui é normal. João capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor. Estou encerrando essa mensagem. João capítulo 15. Novo Testamento, o quarto livro. João capítulo 15.
Algumas coisas que você vai ver, testemunhar e fazer, irmãos, é o Senhor te dando a capacidade de permanecer na presença dEle. E tudo que você tem conquistado, o Senhor vai usar isso para te manter firme nele. João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Já tem um tempo que quando acontece algo na minha vida, ouça isso. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Você ouve, o que você vai aplicar eu não sei, é responsabilidade sua. Eu descobri que a mensagem ela é entregue todo culto. Todo culto a mensagem é entregue. Nós é que às vezes não estamos fazendo bom proveito dela. Já tem algum tempo que quando algumas coisas acontecem na minha vida, eu digo: Senhor, não é um corte, é uma poda. Quando algumas tribulações vêm, quando algumas lutas vêm, eu digo: Senhor, é para o meu crescimento. Não é um corte definitivo, é só uma poda sua na minha vida. O Senhor está me podando para que eu dê mais fruto ainda. O diabo diz: você está sendo cortado. O diabo diz: isso é o fim. E eu digo: Senhor, eu escolho crer que é uma poda do Senhor. Vou dar mais fruto ainda nessa área, no nome de Jesus. Então eu oro no meu espírito e declaro: não é um corte definitivo, é uma poda do Senhor na minha vida. O Senhor está me podando para que eu possa dar mais fruto ainda, porque a tua palavra diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda. Deixa Deus te podar, porque onde tem poda tem mais fruto ainda na tua vida. O mundo pode ver e achar que é um corte hoje, mas o Senhor te disse que é uma poda. Ele está te proporcionando naquilo que poderia ser morte, gerar mais vida ainda no teu ministério e na tua vida. E aquilo que era tribulação, o Senhor está transformando em testemunho. Pastor, e o que eu faço com as últimas quartas-feiras, com os últimos cultos? Anote aí alguns conselhos práticos que você nunca ouviu. Nunca ouviu isso antes? Eu acho que não. Ore em todo o tempo, primeiro. Ore em todo o tempo. Em todo o tempo. Segundo, leia a Bíblia regularmente. Terceiro, primeiro, ore em todo o tempo. Segundo, leia a Bíblia regularmente. Terceiro, reunindo outros cristãos. Esses dias lendo a Bíblia, teve uma coisa que eu olhei e eu disse: eu já tinha lido isso, Senhor. E eu disse: Senhor, que eu nunca perca isso. Tem alguns pedidos que eu faço para Deus, que eu nunca perca o nervosismo quando eu subir no altar. Que eu nunca perca a sensação de espanto quando eu estiver lendo a tua palavra. Irmãos, eu não quero ler a Bíblia um dia e dizer: gente, já vi. Eu prefiro ler a Bíblia e dizer: uau! Que poderoso isso aqui! Mesmo talvez eu já tendo pregado isso aqui um dia desse, mas eu leio de novo e dizer: meu Deus, que poderoso esse negócio! Ore em todo o tempo. Leia a Bíblia regularmente. Se reúna com os irmãos na fé. Irmãos, não tem vitória sem comunhão. Esteja perto de pessoas que estão perto de Deus. Amém? Alguns de vocês talvez só tenham participado da célula no dia que era na sua casa. Alguns de vocês só vêm no culto no dia que vocês veem o banner antes e fica sabendo que é um tema que agrada a vocês. Se a gente perder o hábito de reunir, de ter comunhão, dificilmente, irmão, nós vamos conseguir transformar as tribulações em testemunhos. As tribulações avançarão para tristezas, para traumas e talvez terminem em tragédias. Anote mais um:
louvando a Deus o tempo todo. Alguns dias tivemos um velório aqui. Ministério de Louvor. Pastor Lucas, José Edinaldo, Gerisvan, Leontino, irmão Everton. Quem mais? A irmã Adriana. Ministério de Louvor aqui. Irmãos, louvamos com 10 hinos da harpa. Eu puxando. Louve o tempo todo. Se você não é do Ministério de Louvor, não venha pegar no microfone para os irmãos no correio da igreja. Mas louve nos bastidores. Louve. Irmãos, louve a Deus. Mais um. Reflita na palavra de Deus no seu cotidiano. O que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? O Tiago fica inventando que toda coisa na minha vida Deus dá 2, 3 pregações. Esse dia eu estava dengando um gato, brincando com ele. Ele disse: pastor, saiu umas 3 pregações daí, não saiu? Mas meus irmãos, é assim o mistério. Tem homem aqui que não lava a louça, nunca vai sair uma pregação na sua vida. As minhas pregações mais ruins é na sala de oração. As mais top é botando lixo para fora, é lavando área, lavando louça, é aí que sai. Você quer ter pregação, mas vai ter testemunho se não faz a obra dentro de casa, irmão. Tem que fazer a obra. A minha e a sua esposa não vai ter pregação também não, se não fizer também. Então vigia, varoas. Repito, ore em todo o tempo, leia a Bíblia regularmente, reúna com os irmãos, volta para a célula, criatura, vem para os cultos, vem para a oração, tenha tempo de intimidade. Louve a Deus o tempo todo, reflita na palavra, descubra o que Deus quer fazer na tua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Amém. Pastor, quais as consequências disso? Fábio, vem cá. Aquela última canção, Fábio, de novo, só que com mais força agora, com mais fé, Fábio. Agora eu vou cantar contigo, Fábio. Ei, barroado. Ouça. Ouça, igreja, no nome de Jesus. Ouça isso. A mesma situação que hoje te causa dor, a mesma situação que hoje te causa dor, amanhã pode ser o mais brilhante testemunho da tua vida. Talvez a pessoa que hoje não tem nem vasilha para colocar o azeite, é a mesma pessoa que vai estar com as vasilhas transbordando amanhã. A mesma situação, mas você vai servir o mesmo Deus da tribulação. Ele vai estar contigo no testemunho. Irmãos, tudo que você está vivendo hoje é para edificação da sua fé, é para edificação da fé de outras pessoas, é para glorificar o nome do Senhor, e é para que o diabo entenda que na tua vida ele não pode tocar, que na tua vida ele não pode tocar. Decida hoje. Decida hoje. Diga: Senhor, um dia eu me lembrarei. Se eu tenho orado por você, se você me pediu oração nos últimos meses, eu tenho repetido uma coisa: daqui a alguns dias você vai olhar para trás
e vai declarar que valeu a pena confiar no Senhor. Eu tenho repetido essas orações. Daqui a alguns dias você vai olhar para trás e declarar: valeu a pena, Senhor, confiar no Senhor. Daqui a alguns dias você vai estar olhando para trás e declarando: valeu a pena confiar no Senhor. Daqui a alguns dias você vai lembrar do que você está passando hoje. Aquilo que você pensa que é para te parar pode ser o combustível que o Senhor está usando para alavancar a tua fé e te dar testemunho de vida, criatura. Por isso vamos adorar com essa canção, Fábio. E você é livre. Vamos declarar isso, irmãos. Eu achei profética demais essa música. Não foi combinado.